E o título do nosso sermão hoje, no capítulo 2 do livro de Salmos, é o triunfo do rei escolhido por Deus. Salmos, número 2, eu acredito que também vai estar no telão, para que todos possam acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado nos céus se ri. O Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência, cultuai ao Senhor com tremor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Meus irmãos, o Salmo de número 2 fala sobre o triunfo desse rei escolhido por Deus. Nós vivemos épocas, meus irmãos, difíceis. Quando nós olhamos para a situação atual do mundo, parece que a única coisa que nós enxergamos é desordem e caos. Existem catástrofes naturais de um lado, e depois que elas varrem as localidades onde elas atingem, vem doenças, vem pestes, doenças e mais doenças têm aparecido. Nós olhamos para o nosso mundo e nós enxergamos, de um lado, egoísmo, do outro lado nós vemos opressão, violência, indiferença, a ponto de que quando nós olhamos para a situação atual do mundo, o que vem à mente de algumas pessoas é: será que há um propósito no mundo? Será que realmente Deus é todo-poderoso? E se Ele é todo-poderoso, por que essas coisas estão acontecendo? Por que Ele não coloca um fim nisso? Por que há tanta desordem, há tanto caos? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos quando nós olhamos para a situação atual do mundo. Mas quando nós detemos o nosso olhar, a nossa meditação para esse salmo, nós aprendemos, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina que Deus estabeleceu um rei que trará ordem às coisas. Deus estabeleceu um rei que trará ordem à desordem, que colocará as coisas no seu devido lugar. E é sobre o triunfo desse rei que esse Salmo 2 fala. E o que ele fala? Ele apresenta aqui, meus irmãos, 3 cenas que nos ensinam como esse rei triunfará. A primeira cena, se você prestar atenção no telão, os versos 1 até o 4, diz que as nações estão se reunindo, tramando, se unindo em rebelião contra um rei que Deus escolheu. E é interessante que quando nós olhamos ao contexto desse salmo, quando é que esse salmo foi escrito, é bom a gente entender quando ele foi escrito, para a gente entender a mensagem dele. Se vocês voltassem no Antigo Testamento e olhassem o capítulo de número 5, 6, e 8 e 10 de 2 Samuel, vocês vão ver que Davi, esse salmo é escrito por Davi, Davi havia subjugado vários povos que viviam ali em guerra com eles. Ele tinha vencido os amonitas, tinha vencido os filisteus, tinha vencido os reinos de Moabe e de Amon. Ele tinha derrotado praticamente ali naquela região todos os reinos. Ele tinha se tornado soberano, ninguém poderia ir contra ele. E aí no capítulo 10, o rei dos amonitas morre. O seu filho ascende ao trono. E o que é que ele faz? Ele escuta um conselho dos seus oficiais, mandando que ele se revoltasse contra a autoridade de Davi, tentasse fazer guerra contra Davi. O seu pai havia sido
julgado por Davi, o reino tinha sido dominado por Davi, mas agora ele estava escutando um mau conselho para se revoltar contra a autoridade de Davi. E é nesse contexto aqui de revolta, dos reis querendo se libertar do reinado de Davi, do jugo do rei que Deus escolheu, que esse salmo é escrito por Davi. E quando nós meditamos, meus irmãos, assim como Davi foi escolhido para reinar, Jesus foi escolhido também para reinar. E hoje, o que nós vemos no mundo é uma rebelião aberta contra Jesus. Ele é o escolhido de Deus. Esse salmo, apesar de falar sobre o contexto de Davi, sobre uma guerra que Davi estava prestes a iniciar contra os amonitas e os sírios, esse salmo aponta para alguém muito maior, um rei muito mais sublime, um rei muito mais poderoso do que Davi. Vejam, por exemplo, meus irmãos, o que é que o livro de Atos, no seu capítulo 4, versículo 24 a 27 nos diz. E eu quero que vocês percebam a linguagem que Atos utiliza. É a mesma linguagem dos Salmos. Quando o povo de Deus, quando os discípulos foram proibidos de pregar o nome do Rei Jesus, Pedro ele diz uma coisa fantástica. Ele diz que esse salmo está se cumprindo ali, se cumprindo contra Cristo, porque esse salmo apontava para Cristo. E veja o que o texto diz. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Dissestes por meio do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios, porque os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem você ungiu. Esse salmo ele aponta para Jesus. Não é apenas uma rebelião contra Davi, ele aponta para o nosso tempo. Nós vivemos dias de rebelião contra o rei. E quem é o rei que Deus colocou no mundo? Jesus. Todos os reis de Israel apontavam para Jesus. Um reino eterno nasceu com ele. Um rei totalmente poderoso. E o que a gente vê nos nossos dias? Há uma rebelião, meus irmãos, cultural contra esse rei. O mundo hoje odeia a lei de Deus. Ele considera a lei de Deus como uma algema e uma amarra, assim como o povo de Israel, em Jeremias capítulo 5, versículo 5, considerava a lei de Deus como uma algema que prendia eles, que evitava que eles encontrassem a verdadeira felicidade. Hoje o mundo olha para as leis de Deus, para as leis de Cristo, para as leis que esse Rei Todo-Poderoso nos fala através da Sagrada Escritura, e eles querem se libertar. Eles não querem obedecer, eles querem fazer guerra, eles querem ser contra tudo o que a Bíblia, a palavra desse rei, fala. Veja, por exemplo, o mundo prega que não há verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Há um relativismo moral. Então, se você acha certo se deitar com um animal, como se fosse homem e mulher, você faz. Se você acha certo se deitar homem com homem ou mulher com mulher, você faz. Porque não há verdade absoluta. Não existe alguém acima da gente. Não existe alguém que a gente vai prestar contas a ele. Não existe uma autoridade final. As pessoas vão acabando o conceito de família, vão acabando os conceitos e os limites da sexualidade que Deus descreveu na Sagrada Escritura. Eles querem liberdades, eles não querem obedecer, eles querem transgredir a vontade desse rei. E eles acham que vão se dar bem. Eles acham que abafando os pecados vão se dar bem. Mas às vezes a gente é muito fácil de identificar os pecados culturais. Não é verdade? A gente olha para o mundo, veja, a sociedade está pregando isso. Isso aqui é contra a lei de Deus. A sociedade está defendendo isso. Querem tirar Deus da escola, querem tirar Deus da economia, querem tirar Deus da política, como se Deus não tivesse autoridade sobre todas as esferas da criação.
Mas a gente está muito preocupado com a cultura e muitas vezes se esquece de nós mesmos. Todas as vezes que nós damos lugar à lascívia no nosso coração, todas as vezes que mentimos, todas as vezes que desejamos aquilo que Deus condena, todas as vezes que desobedecemos e quebramos a lei desse rei, estamos em rebelião contra ele. E muitas vezes nós abafamos a nossa consciência. Nós pensamos, não, fulano de tal vive no pecado e ainda não foi julgado, Deus não trouxe julgamento sobre a vida dele, ele está até prosperando. Eu acho que Deus não vai me julgar por esse pecado aqui não, tem gente matando, tem gente roubando, tem gente por aí defendendo todo tipo de coisas contrárias a Deus. Será possível que ele vai me condenar só porque eu estou com esse meu caso extraconjugal? Será possível que ele vai me condenar só porque eu estou vivendo uma vida entregue à mentira, ao falso testemunho, à cobiça? Será possível que tanta coisa ruim acontecendo, ele vai se importar com esse pecado específico que eu estou vivendo? A resposta é sim. Esse rei, ele é soberano, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem poder para julgar a cultura, e ele tem poder para também julgar a sua vida. Não há como escapar da autoridade desse rei. Todas as vezes que você se entrega ao pecado, você está se rebelando contra esse rei. E o resultado nós sabemos. Davi destruiu aquele povo praticamente. 2 Samuel diz que quando Davi saiu e ele foi pessoalmente à batalha, ele destruiu os exércitos de Amon e da Síria. Não houve uma gota de misericórdia. Eles foram destruídos por aquele rei. E deixe-me dizer uma coisa a vocês. Um dia, pode ser amanhã ou daqui a 1000 anos, gravem o que eu vou dizer, Jesus voltará. E ele voltará não mais como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele voltará nos moldes de Apocalipse capítulo 19. Um guerreiro que tem sangue em suas vestes, sangue dos seus inimigos, em que em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele dia não haverá armamento nuclear, não haverá tanques de guerra, não haverá absolutamente nada que lhe esconda da ira desse rei que virá. Não haverá desculpas, não haverá uma gota sequer de graça, apenas julgamento contra aqueles que não ouviram a voz dele e não se renderam à sua autoridade. Aqueles homens se revoltaram contra Davi e foram destruídos. Davi os advertiu, mas eles não quiseram ouvir, continuaram em rebelião e foram destruídos. A mesma coisa acontecerá nesse mundo. Quando Jesus voltar, ele vai pegar os rebeldes, aqueles que não se voltaram para ele em obediência, que não aceitaram a sua lei, que consideraram a sua palavra como uma algema, como uma prisão, como um sofrimento, serão destruídos. Talvez essa seja uma palavra dura, mas é uma palavra necessária. Algumas pessoas dormem no pecado, usam o pecado como um travesseiro. Os momentos de dificuldades vêm na vida e o escape delas é o quê? Pecar. E a consciência vai se cauterizando e ela não consegue perceber que isso é uma rebelião contra a lei de Deus, contra esse rei. Nós precisamos entender, meus irmãos, que não podemos ser que nem o mundo, que tudo o que ele quer é que ele seja o Deus dele mesmo. As pessoas não querem admitir que há alguém superior e que vão prestar contas, mas não abafe sua consciência com isso não. Um dia eu, você, nós estaremos diante do rei. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, você vai estar diante desse rei. E não queira ir à presença desse rei sem ter feito um acordo de paz com ele. Eu quero destacar um ponto nesse texto. Veja o que diz o verso 4. No meio de toda aquela rebelião, eu quero que você perceba qual é a atitude de Deus. As pessoas estão se reunindo contra Davi, contra o escolhido de Deus. Agora veja a atitude de Deus.
O mundo aqui está todo cheio de revolta. Está tudo desordenado. Agora, olhe a atitude de Deus. Aquele que está assentado nos céus se ri. O Senhor zomba deles. A rebelião que o mundo faz contra a lei de Deus, a rebelião que o mundo faz contra o Cristo, o Rei escolhido por Deus, é como se uma formiga quisesse abater um elefante para tirar esse elefante do caminho. É como se um homem quisesse parar um trem, bala, com as suas próprias mãos. É tão tolo, é tão inútil fazer essas coisas ou pensar que essas coisas são possíveis, que a única coisa que pode fazer a gente é rir. Já imaginou? Chegou um cara aqui só é o seguinte: eu vou agora ali para a pista e eu vou parar uma carreta com a mão. A carreta vai vir e eu vou parar ela. Eu vou impedir que aquela carreta passe. Ele pode vir a 100 quilômetros, mas eu vou barrar aquela carreta. Duas coisas a gente pensaria. Primeiro, esse cabo é doido. E a segunda coisa a gente ia ser o quê? Rir. Tá maluco? Rindo. Porque é loucura. A mesma coisa é o que esse salmo está dizendo. A loucura dos homens em se rebelar contra Deus é tão grande que a única coisa que Deus faz inicialmente é rir. É como se Deus estivesse olhando para o mundo, para os homens em revolta, para os sistemas mundanos, revoltosos contra a autoridade dele, e ele olha e começa a rir. Quem eles pensam que são? Não vão viver 70 anos. Veja aquele ali, que insiste em ter um caso extraconjugal, não vai viver 50. Acha que vai viver eternamente no pecado. Acha que vai escapar da minha justiça. Acha que pode viver desse jeito e que não vai estar diante de mim para prestar conta do que ele fez. Deus começa a zombar, meus irmãos. Deus começa a rir porque não existe outra atitude. É loucura dos homens se rebelarem contra esse rei. Porque esse rei foi escolhido por Deus. E aqui talvez, meus irmãos, a aplicação clara para eu e você. Cuidado com os conselhos que você recebe. Não sei se vocês lembram da exposição do Salmo 1. Mas veja que esse rei aqui, nesse contexto, ele escutou a palavra dos seus oficiais e se rebelaram contra Davi. E o que ele encontrou foi morte. O que ele encontrou foi destruição do seu próprio povo. Tem gente que chega e que vive em rebelião contra Deus, chega para você e diz: homem, esse negócio aí, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Isso é coisa lá de pastor velho, fundamentalista e por aí vai. Homem, isso daí é coisa da Bíblia. A Bíblia, cabe qualquer coisa, todo mundo escreve ali. A Bíblia está cheia de erros. A Bíblia foi feita por homens. Não tem para que você viver desse jeito. Não siga esse conselho. Não se revolte contra Deus. Não siga o caminho da revolta. Seremos destruídos. Não há como se rebelar contra esse rei escolhido por Deus e se dar bem. Segundo, meus irmãos, esse texto não apenas nos ensina essa primeira cena sobre a rebelião contra o rei escolhido por Deus, mas a segunda cena dos versículos 5 ao 9, ela é bem clara. Ela mostra a autoridade do rei escolhido por Deus. Ela mostra a rebelião, e agora Deus faz questão de mostrar a autoridade desse rei que ele escolheu. Veja o que diz os versos 5 a 9. O verso 5 diz: então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e darei às nações como sua herança, e as extremidades da terra como sua propriedade. Tu as quebrarás com a vara de ferro, e a despedaçarás como se fosse um vaso de barro. Note que a zombaria de Deus, no versículo 4, acaba. Deus para de zombar, Deus para de rir, porque a revolta continuou. Aqueles povos continuaram revoltosos contra Davi. E Deus acabou a zombaria. O que é que Deus faz agora? Deus se ira. Deus se irrita.
Deus começa a pensar numa forma de esmagar aquela revolta, de destruir aquelas pessoas. E o que é que ele diz? Olha, vocês estão tentando se rebelar contra Davi, aquele que eu mesmo escolhi e coloquei como rei no meu santo monte, na cidade de Jerusalém. Vocês acham que podem tirar a autoridade e o reinado desse meu rei? Não. E ele diz o que é que ele fez. Ele deu poder a Davi para despedaçar qualquer pessoa que se revoltasse contra a sua autoridade, como uma barra de ferro esmaga um pote. Você já viu um pote resistir a uma pancada segura de uma barra de ferro? Não, né? Ele quebra. O que esse texto está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que Deus usaria Davi, esse rei escolhido por ele, para destruir aquela rebelião e implantar a paz, implantar a calmaria de volta àquela região todinha. Agora, deixe-me dizer uma coisa, meus irmãos. É claro que esse salmo está apontando para alguém maior do que Davi. Davi conseguiu, apesar das suas imensas vitórias, em tão pouco tempo, como você lê lá em 2 Samuel, capítulo 10 e 8 também, apesar de todas aquelas vitórias terem sido tão assombrosas, a ponto de causar um impacto naquelas nações, como é que esse povo aí conseguiu derrotar essa ruma de gente? A resposta óbvia é: Davi estava governando, estava lutando pela autoridade do Senhor. Durante duas vezes no capítulo 8 de 2 Samuel, o texto diz: e aonde Davi ia, o Senhor lhe dava vitórias. Esse texto está repetido lá, provando que toda a autoridade de Davi que ele recebeu veio de Deus. Mas veja que o texto diz que as extremidades da terra seriam a possessão dele, os confins da terra. Mas quando você olha para os dias de Davi, você vê que o reinado de Davi ficou ali, naquela região da Palestina. Ele não foi às extremidades da terra. Então só há uma resposta óbvia para isso. Esse salmo aponta para alguém maior. Esse salmo aponta para um reino maior, não um reino humano, não um reino da terra que pode ser destruído, distorcido, consumido, mas para um reino que se estabeleceu para ser eterno. Esse salmo aponta para o reinado de Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus prescrito nesse salmo. Ele é aquele a quem Deus deu uma autoridade sobre os céus e a terra e diz que todo joelho, tanto no céu como na terra, vai se dobrar diante dele e confessar que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é esse rei. Esse salmo aponta para ele, não apenas esse salmo, mas toda a essência da vida, tudo aponta para ele, tudo trata dele. Ele é a ideia mais fundamental de toda a civilização. Ele é o ser mais importante que você pode ter em sua companhia ou em sua vida. Um único segundo na presença dele agora, e você desejará viver toda a sua vida para a glória dele. A alegria que o seu coração experimentará na presença desse rei fará com que você enfrente qualquer tipo de exército por amor a esse rei. Porque ele é o ser mais glorioso, mais importante, mais amável, mais desejável que você pensa e almeja conhecer. A alegria nunca estará em um homem, em um emprego, em uma condição social. A alegria estará unicamente em Jesus, nele. E é dele que esse salmo aponta. O salmo aponta que as extremidades da terra serão dele. E o texto diz que ele pediu. E foi concedido. Lembram do Salmo 110 que foi lido aqui? O Salmo 110, Deus diz que Jesus assentaria à direita dele até que todos os inimigos fossem postos debaixo dos seus pés. Todos os inimigos seriam colocados
debaixo dos pés do Senhor Jesus. A grande pergunta que vem à nossa mente é como, meus irmãos, como esse rei Jesus, que é maior do que Davi, que possui um reino, a promessa de um reino maior do que Davi, como esse rei Jesus, ele estabelece a sua autoridade? Será com tanques de guerra? Será com armas nucleares? Será que é fazendo as nações cristãs se revoltarem contra os muçulmanos? Ou coisas do gênero? Não. Não é pela força e nem pela espada, diz o Senhor, mas pelo meu espírito. E veja claramente o que é que o texto de 2 Coríntios capítulo 10 nos dá a resposta de como Cristo vai expandir o seu reino até os confins da terra. Veja o que o texto diz. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com que lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, 3 e 5. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho é a arma letal e mais poderosa que você pode utilizar para trazer as nações para Cristo. Quando Jesus ressuscita em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Então ele diz, portanto, vocês vão pelo mundo todinho, pregando o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo o que eu tenho dito. Essa é a arma poderosa da igreja. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 16, que o evangelho é o poder de Deus. Todo o poder de Deus reside no evangelho. Por quê? Porque ele é capaz de transformar todos os pensamentos do homem e levar cada pensamento cativo a Jesus Cristo. Ele tem o poder de transformar médicos, a ponto que os médicos façam medicina, exerçam suas profissões, levando em consideração a piedade. Ele é capaz de mudar todos os pensamentos do homem. E aquilo que o homem pensa, ele age. Aquilo que atinge a mente dos homens, faz com que ele mude sua conduta. E é essa arma, meus irmãos, essa arma letal, poderosa, que transforma o homem completamente, e que o homem completamente transformado transformará completamente uma cultura, transformará toda uma sociedade e trará essa sociedade cativa a Jesus Cristo. Nós temos essa arma, é o Evangelho. Esse Evangelho que vocês têm em mãos, que vocês domingo após domingo escutam nessa igreja, é a arma mais poderosa que você tem em mãos. Não uma arma que destrói, mas uma arma que reconstrói. Uma arma que é capaz de fazer com que um bêbado abandone o seu vício, volte para a sua família e se torne um homem de trabalho, honesto, que faz com que o ladrão se arrependa e vire honesto, que faz com que aquele que se prostitui viva uma vida santa, aquele que não quer saber nada de Deus, ame a Deus. Tudo isso é poder de Deus por meio do Evangelho. É esse Evangelho que transforma as pessoas e que traz as pessoas humildemente a se ajoelharem diante de Jesus Cristo, o Rei soberano sobre todas as coisas. E é esse Evangelho que você tem em mãos. Veja que o reino de Deus, meus irmãos, começa na sua casa. O seu irmão não crente, sua esposa ou marido não crente, seus irmãos, seus filhos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, todos esses locais onde você está inserido como cristão, você está lá como um soldado de Jesus Cristo. E a sua responsabilidade é vencer os inimigos. Não no sentido de chegar lá e bater fisicamente, mas vencer espiritualmente, transformando a mente dessas pessoas para que elas aprendam a amar e a se submeter a Jesus Cristo.
para que elas possam encontrar o caminho da verdadeira felicidade e o caminho do significado. Aquilo que você experimentou quando você se converteu deve ser motivador para que você queira que aquelas outras pessoas que estão próximas de você experimentem o mesmo. Jesus disse que aquele que bebesse dele, da água da vida, dele fluiria um rio. E nós precisamos lembrar que nós somos os soldados. Nós somos a tropa de choque desse rei, que está no céu nesse momento, cuidando, protegendo cada um de nós, para que a missão dele tenha sucesso. Um dia as nações se voltarão para Jesus Cristo. Disso você tem a certeza, como o sol pode nascer amanhã. Que Jesus voltasse hoje. Mas quando você pensa nas várias profecias bíblicas, você entende que Jesus vai retornar para um mundo que foi cristianizado, para um mundo que foi subjugado, não com armas físicas, mas com as armas espirituais. O Evangelho transformará as nações, e as nações glorificarão a Deus. Amém? Mas há uma terceira cena. A primeira é uma rebelião contra o rei, escolhido por Deus. A segunda, nós vemos a autoridade do rei escolhido por Deus, a autoridade global e todo o seu poder. E agora nós vamos à terceira cena, dos versos 10 a 12, que falam, meus irmãos, sobre a exortação desse rei escolhido por Deus. Veja que depois de mostrar que sua subida ao trono foi dada por Deus, é Deus quem disse que colocou ele ali no trono, Davi começa a fazer uma exortação para aquele rei dos amonitas e os sírios que agora estavam se juntando com ele para se rebelarem, lutarem contra Davi. E Davi claramente diz que a autoridade, o poder dele reside em Deus. E Davi dá um conselho. Davi tenta convencer aqueles homens a não se rebelarem. E aí ele faz aqui 2 apelos. Ele diz, em primeiro lugar, ele fala sobre a urgência do arrependimento. Veja o que é que o verso 10 diz. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Verso 12, beijai o filho para que ele não se irrite, e não sejais destruídos no caminho. E é interessante, destruído no caminho, porque aqueles exércitos só começaram o caminho. Não chegaram a Jerusalém, não. Davi foi encontro a eles. Davi deixou Jerusalém, pegou seus melhores soldados e foi até eles. E os destruiu. Mas Davi faz um apelo. Abandonem. Deixem a rebelião. Não se revoltem, só encontrarão o juízo. Arrependam-se. Deixem de maquinar o mal e se reunirem para tramar contra mim. Não vai adiantar. A mesma coisa, meus irmãos. Fica para mim e para você. E a pergunta que vem à nossa mente é se a gente já se arrependeu. Eu sei que você sabe as suas falhas. Você conhece cada um dos seus tropeços. Cada ponto fraco seu. Cada pecado hediondo que você cometeu. Alguns você nem lembra. Mas esse pecado que vem à sua mente agora. Essa forma de viver que é contrária à vontade de Deus. O conselho de Davi, a exortação desse rei escolhido por Deus, a mesma exortação de Jesus é: arrependa-se e creia no Evangelho. Quando Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 15, sabe que João Batista foi preso, ele vem e diz: o tempo de Deus se cumpriu, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam no Evangelho. E é nesse tempo que se chama hoje. Se você hoje escuta a voz de Deus no seu coração, na sua consciência, não endureça o seu pensamento. Não caia na cilada de Satanás, que você terá outra oportunidade. Você não sabe. Não caia nas ciladas. Não pense que você tem muito tempo de vida, porque você não sabe. Você não consegue saber se chegará em paz em casa.
Você está aqui, a exortação é para você e para mim também. Arrependa-se agora. Confie totalmente e unicamente nesse rei. Não permaneça em rebelião. Talvez você tenha vivido até hoje em rebelião contra Deus. Mas, por favor, não saia daqui em rebelião, não. Faça um acordo de paz. Ele está disposto a conceder paz a você, com uma única condição: que você se arrependa. E que esse arrependimento seja sincero e verdadeiro. A expressão beijar o filho aqui, no versículo 12, era uma expressão antiga quando um súdito chegava para o rei, o soberano monarca, e beijava a mão dele, no sentido de submissão, de confiança e de entrega a ele. Você pode fazer isso aqui com Jesus. Não beijando fisicamente a Jesus, mas confessando a ele com fé, confiando unicamente nele, pegando na mão dele pela fé e dizendo: eu creio, eu reconheço que eu sou pecador e que eu estava em rebelião, mas a partir de hoje eu quero me submeter à sua autoridade. Eu quero servir ao Senhor com todo o meu coração. E se alguma vez eu ainda falhar depois disso, ajudai-me. Ajudai-me a permanecer no caminho. Que o teu Espírito Santo me convença sempre que eu desobedecer, mas que eu não seja destruído com os rebeldes. Que eu não continue em revolta contra o Senhor, mas me ajude, Jesus. Ele está disposto a ajudar a você, assim como me ajudou, assim como ajudou muita gente aqui. Mas você precisa escutar a exortação desse rei que Deus escolheu. E o que acontece quando você se arrepende? O verso 11, Davi ele manda que aqueles reis se submetessem a Davi, sim, mas lembrassem da autoridade por trás de Davi. Veja o que o verso 11 diz: cultuai ao Senhor, não a Davi, não ao reino de Israel, mas cultuai ao Senhor com tremor e com alegria. Tremor e alegria aqui são frutos de um coração temente a Deus. A verdadeira sabedoria, ela é do temor ao Senhor. E o que é temer ao Senhor aqui? É reverenciá-lo, é obedecê-lo, é viver uma vida que está de conformidade com a vontade dEle. Em saber que Ele pode não apenas lhe dar a verdadeira alegria, mas pode dar a você tudo aquilo que é necessário para a sua salvação. Davi manda que aqueles homens louvassem ao Senhor, se rendessem ao Senhor que havia dado autoridade a Davi. E aquelas pessoas, meus irmãos, infelizmente, aquele rei, os sírios, não escutaram a advertência do rei escolhido por Deus. Assim como muitas pessoas não escutam as advertências de Jesus Cristo hoje, o rei escolhido por Deus. E são destruídas, assim como aquele povo foi destruído. Eu quero terminar, meus irmãos, com duas lições que eu aprendo nesse salmo. Primeiro, os que confiam nesse rei experimentam segurança. Os que confiam nesse rei experimentam segurança. Temos muitos inimigos, meus irmãos. Inimigos emocionais, inimigos físicos. Somos alvos de inveja, de intriga, de assassinatos, de roubos. Somos vítimas, muitas vezes, da nossa própria consciência. Enfrentamos crises emocionais, crises espirituais, depressões, como se já não bastasse toda a maldade que a gente vê do mundo, toda a depravação que a gente enxerga nele, muitas vezes leva a gente a ficar deprimido. Temos Satanás na nossa cola. Um inimigo que adora ser ocultado. Não, esse negócio de Satanás não existe não, ele está morrendo de rir. Não, esse negócio de Satanás não tem nada a ver não, esse negócio de demônio, isso aí é coisa de crente. Quanto mais ele é esquecido e escondido, mais ele age para destruir as pessoas. E ele é um poderoso inimigo. Mas eu quero dizer a você que uma vez confiando nesse rei, uma vez colocando toda a sua dependência nesse rei, você experimentará uma segurança que nenhuma cerca elétrica pode lhe dar. Nenhuma arma que alguém quer liberar. Uma vez confiando nesse rei. Mas aqueles que confiam nesse rei, em segundo lugar, possuem esperança.
Um dia, como disse Daniel, capítulo 2, os reinos da terra serão os reinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse dia vai chegar. Pode ter certeza. Esse dia, sobre o poder magistral de Cristo, com uma igreja triunfante, fiel, santa, que teme unicamente esse Deus, as nações serão conquistadas para Cristo. Não haverá inimigos, as nações se voltarão para Jesus. Jesus reinará sobre tudo. Algumas pessoas vão se ajoelhar por causa do amor, por causa da devoção, mas outras pessoas terão seus joelhos quebrados se for necessário. Mas vão se ajoelhar diante desse rei. E não importa o que você pense, o que você faça, da forma como você veja o mundo, não importa da forma como você espera que as coisas aconteçam, isso vai acontecer. Tão certo como você acabou de respirar, isso vai acontecer. Os reinos serão entregues ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja triunfará na missão. E sabe por que ela vai triunfar na missão? Porque o rei prometeu estar conosco. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vão! Espalhem minha autoridade, preguem o meu evangelho, destruam os pensamentos contrários e tragam eles cativos a mim. Um dia isso acontecerá. Não sei se será na minha geração, mas adoraria que fosse. Mas se não for, do céu eu contemplarei a vitória aqui do meu rei. Que Deus abençoe as nossas vidas. No nome precioso de Jesus.